Bom dia a todos! Um feliz sábado! O dia do Senhor, dia de comunhão com Deus, dia de estar pensando em Deus, em oração com Deus. Orar a Deus é isso aqui, ó, é pensamento. Como eu estou falando com você, você fala com Deus em pensamento ou em palavras. Então hoje é o dia de Deus que o Senhor abençoou, santificou e separou. O dia do Senhor, o grande sábado. Sábado, dia do Senhor. Hoje, dia 28 de agosto, agora são 6 horas da manhã e 44 minutos. E o vídeo de hoje é sobre um tema bem interessante, que eu não sei, não domino muito o assunto, eu não sei muito sobre o assunto. Fica até um tema de casa aí para você pesquisar e se aprofundar no assunto. Eu só vou dar um panorama geral sobre o assunto. E o assunto é a Reforma Protestante. Você já deve ter ouvido falar disso no colégio, né? Na Reforma Protestante. Mas o que foi a Reforma Protestante? Bom, eu vou falar aquilo que eu sei, que não é toda a verdade. Você procura, pesquisa. Hoje nós temos uma ferramenta maravilhosa que é a internet. Na internet você encontra tudo. Tudo está na internet. Coisas boas e coisas ruins. E aí é uma questão de você selecionar. Você seleciona o que é bom e o que é ruim. 1 Tessalonicenses 5:21 diz o seguinte na Bíblia: examinem tudo, fiquem com o que é bom. Então a internet, ela te dá um leque, ela tem tudo, tem a mentira, tem a verdade, tem pornografia, tem de tudo. Mas eu seleciono o que eu vejo na internet, eu seleciono muito bem. Então é uma ótima ferramenta e lá você vai poder pesquisar sobre a Reforma Protestante. Esses vídeos que eu faço, eles não são vídeos que eu estudo muito para fazer o vídeo. Na verdade, um dia antes, o Espírito Santo me ilumina e me dá um tema e eu falo sobre esse tema. Eu não estudo muito, eu mais ou menos falo o que eu sei. Porque esses vídeos que eu faço não são um estudo aprofundado. E é de propósito. É só para despertar o seu interesse. Se você se interessar pelo assunto, você tem que ir atrás e pesquisar. É que nem a nossa salvação. Nenhum pastor, nenhum padre, ninguém vai te salvar. Você tem que se salvar. A salvação é individual. Não adianta dizer, eu tô salvo porque o pastor J me tá salvando, ele tá orando por mim. Ninguém salva ninguém. Cada um tem que se salvar. É individual. Cada um tem que correr atrás. Cada um tem que querer ir pro céu. E com os seus esforços. Não é? Então, esses vídeos não são, eu não dou tudo pronto. Você vai ter que ir atrás. Mas eles dão o despertar. Depois, aprofundar o estudo é com você. E sobre a Reforma Protestante, o que eu sei eu vou falar. Antigamente só existia uma igreja. Era a Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja que vem dos apóstolos, a Igreja Católica. Católica quer dizer universal de todos, ela aceita todos, universal. O ecumenismo, ela aceita qualquer pensamento. Apostólica, tá certo, é a Igreja dos 12 apóstolos. E romana quer dizer o seguinte, ela é a continuação do Império Romano. O Império Romano continuou, ele não terminou, depois que ele sumiu, a Igreja Católica assumiu o lugar do Imperador Romano. É a continuação
do Império Romano. Então existia só essa igreja, que foi fundada pelos apóstolos, iniciou pelos apóstolos. A igreja primitiva, Éfeso e Esmirna, eram baseadas nos conhecimentos dos apóstolos. Estavam igrejas certas, elas eram perseguidas pelo Império Romano. Roma perseguia a igreja de Éfeso e Esmirna. Aí a desgraça aconteceu na terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Na igreja de Pérgamo, o imperador de Roma, Constantino, entrou na igreja e assumiu o controle da igreja. A igreja cristã passou a ser a religião oficial do Império Romano. Eles pararam de perseguir a igreja, mas em compensação botaram tudo que é lixo, porcaria, paganismo dentro da igreja romana, da igreja apostólica, que daí passou a ser a igreja romana, de Roma, do Império Romano. E daí adiante vieram as outras igrejas. Entenderam? Isso é assunto para outro vídeo, as 7 igrejas que estão no Apocalipse, a história das 7 igrejas. Mas vamos voltar à Reforma Protestante. Então só existia uma igreja. E essa igreja, ela era a dos apóstolos, que daí ela foi corrompida, paganizada, quando o Império Romano tomou conta da igreja. Daí ela passou a se chamar Igreja Romana, Igreja Católica Apostólica Romana. E continuou só com essa igreja, Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, como os imperadores de Roma, o paganismo entrou na igreja, muita coisa errada começou a acontecer nessa igreja. Chegou uma época em que essa igreja, que era a única que tinha, dizia o seguinte: você podia comprar um lugar no céu, se você pagasse X para a igreja, você tinha um lugar no céu, você comprava o seu lugar no céu. Se você tinha pecados, se você pagasse X para a igreja, você era perdoado dos pecados. E tinha até uma indulgência que era o seguinte: se você pagar Y, você pode pecar por 10 anos que os teus pecados vão ser todos perdoados. É só pagar para a igreja. Entre tantas coisas, isso é um absurdo, um absurdo. E aí o pessoal começou a desconfiar, disse: isso não está certo, não está certo. Aí que começou a Reforma Protestante. Eles protestaram contra essas coisas, diz: isso não está certo. E isso começou há muito tempo. Muito antes de 1517. Mas o ponto oficial da reforma foi em 1517 com Martinho Lutero, que era um monge católico. Ele disse: não, mas isso não está certo. Não, a fé, a salvação é pela fé. Pela graça não se compra a salvação, né? E daí Martinho Lutero escreveu 95 teses e pregou na porta da igreja, se eu não me engano, a igreja de Wittenberg, que as 95 teses que eram contra a igreja católica, o que a igreja católica apostólica romana estava fazendo de errado. Isso foi em 1517. E a partir daí começou oficialmente a Reforma Protestante. Aí se dividiu. A igreja que só era a igreja católica romana se dividiu e se fundou os protestantes, que são os nossos queridos irmãos evangélicos. Igreja Evangélica de Confissão Luterana, de Martinho Lutero. Foi a primeira igreja que saiu da igreja católica romana, foi a igreja luterana, a primeira igreja que saiu. E daí se transformou na Reforma Protestante.
E daí, antes só existia a Igreja Católica Apostólica Romana do Império Romano, que estava aqui, era a única igreja. E daí, com Martinho Lutero, separou a primeira igreja, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, de Martinho Lutero. Foi a primeira igreja. E dessa igreja de Lutero, hoje tem milhares de igrejas cristãs diferentes. Entenderam? Milhares de cristãos. Hoje tem Assembleia de Deus, Assembleia de Deus Madureira, Igreja Brasil para Cristo, Igreja Metodista, Igreja... tem milhares de igrejas. Todas elas surgiram depois da Reforma Protestante, que mas começou antes a Reforma. O pessoal começou a ver antes que estava havendo muita coisa errada na Igreja Romana. Mas oficialmente começou em 1517 com Martinho Lutero. Começou a Reforma Protestante. Inclusive a Igreja Católica não aceitou de bom grado essa divisão. Naquela época houve até guerra por causa disso, houve mortes por causa dessa separação, né? E inclusive a minha igreja, que eu faço parte, a Adventista, também também é uma igreja protestante, que veio desse protesto. Inclusive, ela é a única igreja que continua protestando contra a igreja do Império Romano. É a única. Todas as outras, a igreja que guarda o domingo, ela é amiga da Igreja Católica Romana. E a igreja que protesta não guarda o domingo. A única que continua protestante é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que guarda o sábado. Até, inclusive, se você lembra, em 2017, completou 500 anos da Reforma Protestante. Que a Igreja Romana reuniu todas as igrejas e fez uma grande comemoração, dizendo que o protesto terminou, que não existe mais protestantismo. Inclusive, a igreja evangélica, os luteranos, aqui em Chapada mesmo, eles comemoraram em 2017 o fim do protestantismo. Eu vi lá, né, na frente da igreja tinha 500 anos da Reforma Protestante. Junto com a Igreja Católica eles comemoraram o fim do protesto. Então, quer dizer, a Igreja Católica Romana já dominou todo o protesto. Uma igreja só que continua fiel à Reforma Protestante. A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela guarda o sábado, né? Então, essa é a verdade. Isso é história. Isso não está na Bíblia. Isso é história que aconteceu na nossa vida, na vida dos seres humanos. E que nem eu falei no início desse vídeo, eu só estou dando uma pincelada. Tem muito mais assuntos, muito mais coisas para ser descobertas. Eu mesmo não tive tempo de estudar mais profundamente. Mas isso é o tema de casa para você. Você vai e procura se informar sobre a Reforma Protestante. Não é? Você vai descobrir coisas muito mais importantes do que eu estou dizendo aqui. Que nem eu falei para vocês. Os meus vídeos é só para dar o alerta, o pontapé inicial. Depois é com você. Você que tem que ir atrás, correr atrás. Porque a tua salvação vai depender de você. Não é do padre, do amigo, do pastor. Não, a salvação é de cada um. Cada um vai ter que se salvar e procurar. Entendeu? Então é individual. Mas aqui você já teve uma ideia do que é o assunto. E se você se interessou, achou interessante, pesquisa, vai atrás, corre atrás.
Eu só estou dando a dica inicial sobre reforma protestante. Eu hoje me considero um protestante. Eu era católico e saí da igreja católica porque eu sou um protestante. Eu não concordo com a igreja católica. Não é que a igreja católica tudo está errado, não é tudo, mas ela tem muita coisa errada. Eu não concordo. E outra coisa, como eu falei, a salvação é individual, é as pessoas, é cada pessoa. Na igreja católica tem joio e tem trigo, tem salvos e perdidos. Em todas as igrejas cristãs tem salvos e perdidos. E não é diferente na minha igreja, na igreja adventista do sétimo dia. Na igreja adventista do sétimo dia também tem pessoas salvas e perdidas. Na igreja adventista também tem o joio e o trigo. Vocês podem ler na Bíblia a parábola do joio e do trigo, que será um assunto para um outro vídeo, parábola do joio e do trigo. Vocês entenderam? Meus queridos católicos, eu não sou contra as pessoas católicas. Eu sou contra o sistema. Vocês entendem o que é o sistema? O sistema papal. A instituição, o que eles ensinam. As pessoas, eu fui católico por muito tempo, tem pessoas maravilhosas na igreja católica. Muito melhores do que eu, inclusive, na igreja católica. Só que elas estão na ignorância, elas não sabem, elas não estudaram, elas não sabem aonde elas estão. Você entende isso? É individual a salvação. Eu sou contra o sistema, eu sou pela verdade. João 8,32 diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu, quando conhecia a verdade sobre a igreja católica, eu saí da igreja católica e fui procurar uma igreja certa. E a única igreja que guarda o sábado, que é o dia do Senhor, conforme Êxodo 20, confere aí na tua Bíblia, Êxodo 20, o dia do Senhor, o dia para descanso é o sábado. E a única igreja que guarda o sábado é a igreja adventista do sétimo dia, que não é perfeita, ela não é uma igreja perfeita e que sabe toda a verdade, mas é a única igreja que continua protestando e que continua no caminho de Deus. Entendeu? Acho que deu para vocês entenderem, né? E agora, se quiserem saber mais, é com vocês. Vocês têm que pesquisar, têm que correr atrás, né? Eu só dou o pontapé inicial. E os meus vídeos é só para dar o pontapé inicial. Inclusive, uma ou outra coisa eu posso estar enganado também. Eu não sou perfeito. Mas eu estou dando o pontapé inicial. E daí você vai atrás. Se mexe, corre atrás. Para entrar no céu, tem que querer entrar no céu. Tem que correr atrás. Tem que ir procurar e se informar. Entenderam o raciocínio? Acho que vocês entenderam, né? A minha missão não é ensinar tudo, mesmo porque eu também não sei tudo. Eu só sei minha missão é dar o pontapé inicial. Depois, cada um, quem quiser buscar a sua salvação, que corre atrás. Entenderam o raciocínio? Bom, esse vídeo desse sábado tá um dia bonito, o sol tá nascendo ali. Tá vendo o sol ali atrás, ó? Ele vem de lá e bate ali atrás, ó. Tá nascendo o sol. São agora 7 horas e 3 minutos. O vídeo está com 19 minutos. Ficou um vídeo de bom tamanho. Eu não vou falar muito porque as pessoas não gostam de ouvir vídeos muito compridos. Eu também concordo, às vezes começa a ficar chato se é muito longo, né?
E esses vídeos estão dentro da minha proposta. Se eu fosse falar tudo sobre a Reforma Protestante, dava para fazer um vídeo de 10 horas, no mínimo. Mas, que nem eu falei, eu só dou o pontapé inicial. Você, conforme, se você tiver interesse, você vai correr atrás e vai pesquisar por sua conta, porque a salvação depende de cada um, cada pessoa tem que se salvar, tem que correr atrás. Então eu faço um vídeo curto, dou o pontapé inicial e cada um que se interessar vai atrás. Eu não obrigo ninguém e cada um sabe de si. Se achar que o que eu falei é tudo bobagem, não serve para nada, tudo bem, perfeito. Não estou obrigando nada, eu só estou dando a minha opinião, eu só estou dando o pontapé inicial. Cada um tem o livre-arbítrio, faz o que quiser. Não concordam comigo? Que nem a primeira frase que eu guardei da Bíblia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Essa foi a primeira frase que eu memorizei da Bíblia. Ok? Então, o vídeo já está com 21 minutos agora. 21 minutos agora. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Como sempre, eu termino meu vídeo desejando a todos a paz de Cristo. A paz do nosso Messias, o nosso Salvador, que morreu por nós para nos salvar. A salvação é individual, esqueci de falar, e por Jesus Cristo. É só Jesus Cristo que nos salva. Você tem que crer em Jesus Cristo para ser salvo. Não é pastor, não é padre, não é bispo, não é papa, não é diácono, não é presbítero, não é nada. É Jesus Cristo é a nossa salvação, é o nosso Messias, o nosso Salvador. Ok? O vídeo está com 22 minutos, vai fechar 23 minutos e eu vou agora encerrar, desejando a todos vocês a paz de Cristo. A paz de Cristo aos santos. Santos são os separados do mundo. Você vai entender. Nós temos que viver no mundo, mas não ser do mundo. Entenderam? Acho que sim. Ó, o sol aqui, ó, já tá mais forte agora, levantou ali em cima. Até mais. Até o próximo vídeo. A paz de Cristo a todos. Nos perigos de profetizar, barco esquecido da praia. Até mais. Até o próximo vídeo.